Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Estamos alegres, glorificamos a Deus por esse tempo que podemos nos reunir aqui, ainda que virtualmente, para compartilhar com você um pouco mais da palavra de Deus, para podermos cultuar juntos, cultuar ao Senhor, glorificar a Ele. Então é um tempo maravilhoso de podermos estar aqui. Hoje, como os irmãos podem ver, eu estou sem a minha esposa aqui ao lado, a irmã Raquel. A irmã Raquel está trabalhando, acabou não conseguindo chegar a tempo de participar aqui com a gente da live. Mas eu quero te convidar a chamar todo mundo que está aí na sua casa, para juntos nós podermos cultuar o Senhor nesse momento. Chama aí aquelas pessoas da sua família que estão aí na sua casa, para nesse momento se ajuntar a você e participar com você desse culto. Você que já está participando, compartilhe esse culto para que mais pessoas possam cultuar o Senhor conosco, para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, estudando a palavra de Deus, orando. Então, para participar desse momento maravilhoso, que é o momento em que nós cultuamos ao Senhor. Nós glorificamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e clamamos ao Senhor que te abençoe, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você. Amados, nós estamos estudando aqui, nós terminamos o estudo da Epístola aos Romanos e agora iniciamos o estudo no livro, de Provérbios. Estamos então fazendo uma série de estudos com o tema Sabedoria para a Vida, baseado no livro de Provérbios, que é um livro de sapiência, ou seja, um livro de sabedoria, um livro que traz para nós conselhos para a nossa vida cotidiana, conselhos para o dia a dia. Nós hoje estamos no nosso terceiro estudo. Nosso primeiro estudo nós vimos aqui a introdução ao livro de Provérbios, falando a respeito de como esse livro ele fala de uma sabedoria, que é uma sabedoria que tem como princípio o temor ao Senhor. Ou seja, aquele que é verdadeiramente sábio é aquele que teme a Deus, que entrega a sua vida para Deus e vive no temor ao Senhor. Não há verdadeira sabedoria sem temor ao Senhor. Vimos a diferença de sabedoria e conhecimento, né? Você pode adquirir muito conhecimento, pode ter muito conhecimento, mas não saber usar isso para a sua vida. Então a sabedoria aqui ensinada no livro de Provérbios, a sabedoria vinda direto de Deus, Deus inspirando os seus servos. Vimos aqui os autores, nós dizemos sempre que são provérbios de Salomão, mas além de Salomão nós temos aqui no próprio texto o registro de alguns outros também que escreveram provérbios inspirados por Deus, e tem aqui provérbios também de Agur, Lemuel. Os homens do rei Ezequias também compilaram alguma parte dos provérbios de Salomão, do rei Salomão, e colocaram aqui também inspirados por Deus, guiados por Deus, porque essa é a palavra de Deus para nós. Então essa sabedoria expressa aqui no livro de Provérbios é uma sabedoria que vem diretamente de Deus para nós, uma sabedoria que não está baseada em nenhum conhecimento humano, mas é a sabedoria vinda do próprio Deus, nos ensinando a caminhar, a viver aqui neste mundo, enquanto nós estivermos aqui. Mas antes de nós iniciarmos de fato o estudo, nós hoje não vamos ter a parte do louvor. A irmã Raquel não está comigo aqui, ela está, como eu já disse antes, por questão do trabalho não consigo chegar a tempo, mas nós vamos estar orando então agora. Eu quero orar pela sua vida, orar pela vida da sua família, e também quero te convidar a deixar aqui seus pedidos de oração, fazer o seu comentário, deixando o seu pedido de oração, para depois nós estarmos orando juntos, orando pela sua vida ao final aqui, e podemos então orar juntos. Então você pode deixar aqui o seu pedido de oração, fazer o seu pedido de oração, nós vamos estar orando. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor, para juntos nós podermos orar, falar com Deus. Nós temos esse privilégio. Deus nos concedeu através de Jesus Cristo acesso direto a Ele. Nós podemos falar com Deus, nós podemos colocar diante dele a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas angústias, e também devemos sempre agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Sabemos que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. Feche seus olhos, queridos, vamos orar.
Pai de amor, sabedoria, justiça, nós louvamos o teu santo e precioso nome, Pai. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Pai, pela semana que vai se encerrando. Obrigado, Pai, porque em todos os dias a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu força, sabedoria, discernimento para chegarmos até aqui. Sabemos que é o Senhor quem nos guia, que é o Senhor quem nos capacita, que é a força que vem do Senhor que nos faz prosseguir. Nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre nós. Agradecemos ao Senhor pelas lutas que tem nos feito crescer, que tem nos feito, ó Pai, conhecer ainda mais a Ti, e o Senhor tem usado isso para nos moldar o caráter do Seu Filho Jesus Cristo. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada amigo que está conosco nessa noite. Possamos juntos cultuar ao Senhor e que o Seu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações, Pai. Precisamos ouvi-lo, precisamos do Seu direcionamento. E a Sua palavra, Pai, é onde estão as instruções de vida e vida eterna. Muito obrigado, Pai. Guia-nos, Pai, conforme a Tua vontade, pela Tua misericórdia e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 33. Vamos juntos fazer a leitura. Provérbios 1, de 20 até 33. Assim nos diz a palavra do Senhor. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas, clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos, olha o que acontecerá, aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Guia-nos, instrua-nos, ensina-nos, Pai. Exorta-nos, repreenda-nos naquilo que for necessário, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que maravilha é podermos estudar a palavra do Senhor. Estudar esse livro tão precioso que é o livro de Provérbios, que nos ensina a respeito da sabedoria, nos dá conselhos práticos para a vida. Vamos ver isso mais para frente, alguns conselhos muito práticos a respeito da nossa vida, de relacionamentos e de situações, escolhas. Então, um livro que nos dá muitas instruções, porque esse livro é palavra de Deus, faz parte da palavra de Deus. E aqui nós vimos o grito da sabedoria. Esse texto encerra o capítulo 1 do livro de Provérbios e é a sabedoria fazendo um convite. Você, querido, deve
Com certeza, se você é um morador de Cardoso e tal, eu tenho certeza que sim, dependendo da cidade que você for. Eu acredito que em todo o Brasil isso acontece. Passam carros de som na sua rua, correto? Não estou dizendo aqueles carros com música, mas carros vendendo alguma coisa. E esses carros passam e tentam falar o mais alto possível, colocam sons para que anunciem aquilo que eles estão oferecendo, e quando aquilo te desperta o interesse, você sai, então dá ouvidos àquilo que está sendo dito e vai lá conferir, vai adquirir aquilo que está sendo oferecido. E aqui a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria ela grita pelas ruas. Que a sabedoria ela também está aqui indo de encontro às pessoas e oferecendo algo para as pessoas. Que a sabedoria, ela, como um carro de som que passa na rua oferecendo algo, ela grita. Ela grita. E por que ela grita? Porque a mensagem dela é uma mensagem urgente. A mensagem que está sendo dita pela sabedoria é uma mensagem urgente. E é interessante nós observarmos, queridos, se você estava conosco na semana passada, nós vimos aqui o convite dos pecadores. Como o convite dos pecadores, como os pecadores, e nós explicamos isso na semana passada, você pode conferir lá na nossa última sexta live, com o tema Vozes. Então, os pecadores, como eles tentam seduzir a nós. Falamos também que Provérbios está muito voltado para o jovem, para que ele tenha conhecimento e discernimento, seja sábio. Então, como os pecadores, eles tentam seduzir os jovens, tentam seduzir a nós, como tentam... Boa noite, estamos de volta. Tivemos um probleminha com a internet. Mudei de local aqui, acredito que agora a gente vai conseguir prosseguir com a graça de Deus. Se tivermos algum problema aí com a internet, os irmãos podem nos avisar, tá? Mas nós estávamos então ainda fazendo uma breve introdução a respeito do que nós vamos estudar hoje, dizendo que a sabedoria ela é uma personificação, ou seja, ela está apontando para o próprio Deus e para Jesus Cristo, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que é a Palavra de Deus encarnada. E essa sabedoria, nós vamos ver aqui no texto que ela se doa, ela se oferece, ela vai até as ruas, ela grita, ela fala da sua mensagem, a mensagem de salvação. E Jesus Cristo também é esse. Então nós vemos aqui que ela aponta para Jesus, quando Jesus também, ele vem, se doa e prega a sua mensagem de salvação nas ruas, em toda a cidade, assim como nós vamos ver aqui que a sabedoria ela também faz. E nós vamos ver também que a sabedoria, ela não só se doa, mas aqueles que não dão ouvidos à sabedoria, eles serão julgados. Sobre eles estará a ira de Deus, a ira da sabedoria. E também nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio, ele se doou. Ele nesse momento ele grita nas ruas, a sabedoria grita nas ruas, ou seja, o Evangelho. Mas chegará o tempo em que ele virá também para julgar. Então, quando nós falamos aqui da sabedoria, nós estamos falando da palavra de Deus, daquele que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Estamos falando do Evangelho, da mensagem de salvação, que é a mensagem que traz vida. Então, nós vimos aqui que a sabedoria, então, é a personificação do próprio Deus, a personificação da palavra dele, a personificação de Jesus Cristo. E nós vimos que na nossa vida nós podemos viver segundo a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, ou podemos viver segundo a nossa própria vontade. Queridos, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, ela traz libertação, ela é a verdade que nos liberta. Enquanto o nosso próprio coração, as nossas próprias vontades vão nos colocar em uma prisão. Estaremos aprisionados pelo nosso coração que é enganoso, pelo nosso coração que mal sabe o que quer. Quantas vezes, né? Pensamos querer algo e depois que conseguimos já não queremos mais. Quantas vezes fazemos decisões erradas, equivocadas. E então a Bíblia nos chama, a palavra de Deus nos chama para vivermos na sabedoria divina.
guiados pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que vem de Deus e não pelo nosso coração, que é um coração enganoso, um coração que nós sabemos que não podemos confiar. Então esse texto, Provérbios 1, de 20 a 33, do versículo 20 até o versículo 27, nós vamos ver a repreensão, o convite da sabedoria. Dos versículos 28 até 32, o julgamento vindouro. A sabedoria faz um convite, ela oferta algo que é vida, salvação, direcionamento, mas para aqueles que não ouvirem, virá o julgamento vindouro. E a segurança, o versículo 33 vai falar a respeito da segurança que tem aqueles que ouvem, que dão ouvidos ao que a sabedoria diz, a mensagem da sabedoria. E a primeira parte, então, dos versículos 20 a 27, observe aí na sua Bíblia, é falando a respeito da repreensão, do grito da sabedoria, do convite da sabedoria. A palavra de Deus diz assim nos versículos 20 e 21: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então nós vemos aqui que a sabedoria não é uma atitude, mas ela é uma pessoa, ela está gritando, nos mostrando aqui que ela é a personificação do próprio Deus, a personificação de Jesus Cristo. E de que maneira essa sabedoria se comunica? Numa voz alta e clara, gritando, para ser ouvida por todos. Nós vemos isso aqui. E a palavra vai dizer que ela grita nas ruas, ela grita no alto dos muros, ou seja, em toda a cidade. Aqui está mostrando que ela grita na totalidade da cidade, para que o mundo inteiro ouça o que está sendo dito, a mensagem da sabedoria, a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, para que a gente possa entender. E como Deus se comunica conosco, então, como essa sabedoria se comunica conosco? Nós sabemos, Deus se comunica conosco através da criação dele, através de tudo que ele criou, que manifestam a glória dele, mas especialmente ele se comunica conosco através da sua palavra. Deus também se comunica conosco porque ele colocou em nós a consciência. Eu e você, nós temos consciência, querido, do que é certo e do que é errado. Muitas vezes não damos ouvidos, mas nós sabemos. Quando erramos, sabemos que estamos errando. Nós temos a consciência, Deus colocou isso em nós, mas sobretudo, a sabedoria, ela grita através da pregação da palavra, da pregação do Evangelho. Deus se deu a conhecer de forma especial em sua palavra, que hoje está aqui registrada para nós, a Bíblia. Nós podemos ler livremente, devemos ser gratos a Deus por isso. Deus revelou a sua palavra, inspirou homens para escreverem, registrarem ela e fez também com que outros homens se levantassem, essa palavra fosse conservada e chegasse até nós hoje. Muitos sacrificaram, foram instrumentos de Deus e tiveram suas vidas ceifadas, sua vida física aqui, mas vivem agora na glória, para que essa palavra pudesse chegar até nós. Então a sabedoria, ela se comunica conosco. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus aqui, ao nosso alcance, ao alcance da nossa mão, ao alcance dos nossos olhos, da nossa mente e do nosso coração. Deus se deu a conhecer, Ele se revelou para nós. Em sua misericórdia, Deus revela o caminho de salvação para nós através da sua palavra. E nós hoje, como igreja, se você é membro de uma igreja, se você é cristão, um seguidor de Jesus Cristo, nós temos a missão de fazer isso aqui, fazer com que a sabedoria seja ouvida na totalidade do mundo, em todos os lugares, nas ruas, nas cidades, nos povoados, no alto dos muros, em todos os locais, em todas as classes sociais, que todos ouçam a palavra, a mensagem de salvação, a verdadeira sabedoria, o conhecimento vindo dos altos céus, a sabedoria de Deus. Nós vemos aqui então que a verdade de Deus, ela é revelada a todos, na rua, na praça, no alto dos muros, à entrada das portas e nas cidades. Então, em todo lugar, na totalidade do mundo, a sabedoria de Deus, ela grita, ela é pregada, ela é levada pelos nossos missionários ao mundo, é levada por cada um de nós como igreja que temos a missão de fazer isso. Então, a sabedoria, ela, em um mundo encharcado por violência, uma sociedade que é manchada pelo pecado, pela maldade, em um contexto em que as pessoas são gananciosas, que fazem de tudo para levar vantagem sobre o próximo, sobre aqueles que deveriam ser considerados e ser irmãos, a sabedoria, ela chama as pessoas a ouvi-lo. Deus chama as pessoas para ouvirem a voz dele,
E essa voz ecoa nas ruas, nas praças, nas casas, nas igrejas, nos tribunais. Essa voz ecoa nas mídias, nas redes sociais, como nós estamos aqui agora, fazendo ecoar a voz da sabedoria, que é a palavra de Deus. Não é a minha voz, mas é a palavra de Deus sendo pregada. Nos púlpitos, na mesa, ao redor da mesa, na sua casa, a sabedoria ela precisa ecoar, ela precisa ser pregada, precisa ser falada. O grito da sabedoria. Esse grito é de uma voz que não é da terra, mas é da voz de Deus, a palavra de Deus que está sendo anunciada. O grito da sabedoria expressa que Deus ele não desiste do ser humano, querido. O grito da sabedoria expressa que Deus ele não desiste do ser humano, mas ele ergue a sua voz e vai ao encontro do ser humano. Ele vai e confronta o erro do ser humano, ele confronta o nosso pecado, nos oferece perdão para nos restaurar a vida. Onde o pecado afastou o ser humano de Deus e do próximo, a sabedoria oferece reconciliação. Você tem dado ouvidos ao convite da sabedoria, querido? Você tem dado ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, essa palavra de sabedoria? O versículo 22, observe aí na sua Bíblia, vai nos mostrar a sabedoria repreendendo aqueles que não têm ouvido. Aqueles que não têm dado ouvido à sabedoria são repreendidos. Aqueles que não dão ouvidos à sabedoria, eles são repreendidos. Observe que na semana passada nós vimos que os pecadores, eles tentam nos seduzir. Mas Deus, Ele nos repreende, porque Ele não quer que nós continuemos no caminho que estamos. No caminho de pecado, no caminho do erro, no caminho que nos levará ao inferno, à condenação eterna. Essa repreensão é para chamar a atenção daqueles que estão com seus ouvidos tapados para a sabedoria. A sabedoria então agora começa a repreendê-los. Até quando? A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 22, até quando, ó necios, amareis a necessidade, ou até quando ingênuos amarei a ingenuidade, porque necios quer dizer isso, ingênuos. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. A sabedoria está dizendo, até quando? Faz tempo que eu estou falando, faz tempo que a minha voz ecoa, mas vocês não me ouvem. É Deus dizendo, até quando a humanidade vocês vão fechar os ouvidos para mim? Até quando a humanidade vocês vão deixar a minha vontade de lado, vão continuar vivendo a própria vontade? Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, é um tempo em que com certeza nós temos visto isso com clareza, ouvido isso com clareza, a voz de Deus ecoa, a voz de Deus, a sabedoria está gritando pelas ruas, a voz de Deus, a sabedoria está gritando nas redes sociais, a voz de Deus, a sabedoria está gritando para que as pessoas abram os seus ouvidos, para que as pessoas ouçam e abandonem as suas próprias vontades, abandone e se arrependa dos seus pecados, abandone e se arrependa da vida que estão vivendo e se voltem para Deus, se voltem para o caminho de sabedoria. A quem a sabedoria se dirige aqui? Observe isso, observe na sua Bíblia. Ele fala de 3 tipos de pessoas: os nécios, os ingênuos, os escarnecedores e os loucos. Os nécios são esses, talvez na sua versão, se for uma versão um pouco mais antiga, vai estar aí nécios. São as pessoas ingênuas que creem em qualquer coisa, que creem em tudo, mas não examinam nada. Sabe aquelas pessoas que acham que a verdade em tudo, não examinam, não procuram examinar na palavra de Deus, mas simples palavras bonitas as convencem de qualquer coisa? Esses são os ingênuos, que não examinam nada. Os nécios não examinam aquilo que está sendo dito, não examinam aquilo que estão ouvindo e simplesmente acreditam e dão crédito a qualquer coisa. Os nécios são pessoas ingênuas. Já os escarnecedores pensam que sabem tudo. Olha só, os ingênuos, os nécios, os escarnecedores e os loucos. Os escarnecedores quem são? São aqueles que pensam saber tudo e zombam de Deus, zombam da palavra de Deus, zombam daquilo que na verdade é o que deveria ser mais importante e prioridade na vida deles. Muitas vezes esses escarnecedores são pessoas que têm grande conhecimento. Querido, veja bem, não há problema nenhum em ter conhecimento, estudar, isso é bom.
é maravilhoso na verdade, mas nós precisamos saber que a sabedoria ela vem de Deus. Então existem muitas pessoas que pensam saber tudo e zombam de Deus, zombam da sabedoria de Deus, zombam da palavra de Deus. Então esses são os escarnecedores. Os escarnecedores pensam que sabem tudo. Enquanto o ingênuo, ele é alguém que está perdido, o seu olhar está perdido, ele não sabe para onde olhar, ele não sabe no que acreditar de fato e acaba acreditando em tudo. Já os escarnecedores, eles têm os seus olhos cheios de arrogância, eles zombam, eles fazem zombaria com a palavra de Deus, eles fazem zombaria com Deus. Queridos, quantos têm se comportado dessa maneira? Quantos são ingênuos, acreditam em tudo e qualquer coisa? E quantos zombam de Deus, acham saber de tudo? E nós precisamos reconhecer quem somos nós, pobres, pequenos, pecadores que não conhecemos nada. Aquilo que nós conhecemos é aquilo que Deus revelou a nós através da palavra de Deus. E a Bíblia ainda vai falar do louco, é aquele que se rebela contra Deus, que perdeu completamente a sua lucidez moral, a sua consciência, a sua espiritualidade, passou a desprezar o conhecimento, passou a desprezar a Deus. Então esses três tipos de pessoa, a sabedoria está chamando a atenção. Até quando vocês vão viver sem me ouvir? Até quando vocês vão viver marcados pelo pecado, sem ter a Deus, a sabedoria de Deus, a voz de Deus gritando? Queridos, mais uma vez eu digo, nesse tempo, a voz de Deus tem gritado alto. A sabedoria tem gritado pelas ruas. A sabedoria tem gritado, tem falado, ou seja, a palavra de Deus tem sido pregada. Deus tem chamado as pessoas ao arrependimento. Não fique com seus ouvidos tampados. E observe que a palavra vai dizer: até quando vocês se farão de surdos? Essa é a pergunta que Deus está fazendo. Até quando vocês vão continuar vivendo na ilusão do pecado, sem perceber que os prazeres dessa vida não preenchem o coração, não trazem satisfação? Queridos, quantos têm tentado preencher o coração, o vazio que tem no coração, com os prazeres dessa vida? Álcool, bebida, drogas, sexo, pornografia, imoralidade sexual de todo tipo, corrupção, dinheiro, poder. Quantos estão cheios disso tudo, mas totalmente vazios, porque não tem aquilo que é a única ou o único capaz de preencher, que é o próprio Deus. Ele é o único capaz de preencher o nosso coração e nos dar satisfação. A sabedoria de Deus é que nos preenche e nos dá satisfação. Deus habitando em nós. Então, até quando nos faremos de surdos? Se você ainda não abriu os seus ouvidos para Deus, até quando se fará de surdo? Deus aqui está nos chamando ao arrependimento. É a palavra de Deus, a sabedoria gritando nas ruas, confrontando o pecado e chamando ao arrependimento. Observe o que a palavra de Deus nos diz no versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Ele fez a repreensão, ou seja, vocês estão surdos, vocês não estão me ouvindo, me ouçam. E agora ele diz: atentem para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vocês, para vós outros, o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Observe isso, como Deus aqui, personificado na sabedoria, ele vai ao encontro do pecador, ele se doa ao pecador, ele se entrega como oferta ao pecador e diz: ouçam a minha repreensão. A sabedoria está gritando nas ruas e ele diz: ouça a minha repreensão, porque se vocês ouvirem, se vocês se atentarem para a minha repreensão, eu vou derramar sobre vocês o meu espírito. A sabedoria clama, grita aos nossos ouvidos e nos encoraja a nos atentarmos para o que ela diz, nos encoraja a abandonarmos os nossos pecados e vivermos a vontade de Deus. Os pecadores, para nos seduzir, usam a linguagem da atração, tentam fazer com que o pecado e as ofertas do mundo sejam muito atrativas para nós. Mas Deus, com a voz da sabedoria, nos chama para a realidade e diz: esse caminho sedutor do pecado é um caminho que vai te levar à destruição. Deus promete que se nós ouvirmos a sua repreensão, se nós ouvirmos a sua mensagem, a sua voz, Ele vai nos livrar da morte.
Deus promete não apenas derramar, mas derramar copiosamente, ou seja, derramar muito, derramar com vontade, podemos dizer assim, sobre nós e para nós o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo dele em nós. O Espírito de sabedoria, queridos, é o Espírito de Deus. Ele promete, ele faz essa promessa aqui: se vocês se atentarem para a minha repreensão, eu vou derramar sobre vocês copiosamente o meu Espírito, eu vou derramar sobre vocês. O resultado desse derramamento do Espírito, a transformação de vida, o redirecionamento da vida do pecador, a libertação da escravidão das nossas próprias vontades, a libertação da escravidão, ou seja, de sermos escravos do nosso coração enganoso, nos leva ao conhecimento e à obediência à palavra de Deus. É através de ouvirmos a mensagem de Deus, o Evangelho, através de crermos nele, que o Espírito dele é derramado em nós. E esse Espírito nos leva a vivermos a vontade dele, a vivermos a palavra dele, a vivermos seguindo aquilo que é o direcionamento de Deus para a minha e para a sua vida, querido. É um perigo nós taparmos os nossos ouvidos para aquilo que Deus diz. Observe os versículos de 24 a 26 que vai dizer: antes disso, ele chamou então: ouça a minha repreensão. Se vocês ouvirem, o que acontecerá? Eu livrarei vocês da morte, eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. E o versículo 24, 25, 26 vai dizer: mas, ou seja, tendo em vista que vocês não têm feito isso, vocês não têm me ouvido, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Mas, observe isso, no início aqui do versículo 24, mas, ou seja, aqueles que com rebeldia rejeitam a voz de Deus, aqueles que não dão ouvidos à sabedoria de Deus, eles armam armadilhas para si mesmos, eles tropeçam nos próprios pés. Queridos, quando nós queremos viver as nossas próprias vontades, quando nós tapamos os nossos ouvidos para Deus, nós tropeçamos nos nossos próprios pés, nos nossos próprios passos, ou seja, tropeçamos nas nossas próprias vontades. A esperança humana está em Deus, a esperança da humanidade está em Deus. O pecado nos afastou dele, mas ele nos chama para a reconciliação. A sabedoria grita nas ruas, o evangelho é pregado nas ruas, nas casas, nas igrejas, nas redes sociais. E através do próprio Deus, fazendo com que Jesus Cristo seja reconciliação para nós, nós somos religados com Deus. A palavra de Deus diz: já que vocês estão rejeitando a minha palavra, vocês estão rebeldes à minha voz, vocês serão julgados e sobre vocês estará a minha ira. Aqueles que viram as costas para Deus, aqueles que desprezam a bondade de Deus, não encontrarão a Deus na hora do terror. Na hora da aflição não terão nenhum amparo, porque o nosso amparo está em Deus. E se nós rejeitamos a Deus, em que iremos nos amparar? Estaremos totalmente desamparados se taparmos os nossos ouvidos para Deus, querido. Não despreze a sabedoria, não despreze a voz de Deus. Não há nada mais perigoso, querido, que uma pessoa entregue às suas próprias vontades. Não há nada mais perigoso para nós do que Deus nos entregar as nossas próprias vontades, ou seja, nós passarmos a colher aquilo que nós semeamos, nós passarmos a colher aquilo que nós realmente merecemos. Quando Deus entrega a pessoa a si mesma, entrega ela aos seus próprios pecados, para sofrer a consequência das suas próprias escolhas. Não há nada mais arriscado para mim e para a sua vida do que isso. Quantos desejam aí viver da própria maneira, viver buscando satisfação, quando Deus nos entrega os nossos próprios desejos, nós estamos condenados à perdição eterna. Quando Deus deixa de reter a sua ira e manifesta ela, o que sobra para nós é só destruição. Quando Deus não for a voz que nós estamos ouvindo, mas estivermos ouvindo a nossa própria voz, os nossos próprios desejos, estaremos caminhando a passos largos para a destruição, queridos.
Observe o que diz o versículo 27 e 28 a respeito disso. Em vindo o vosso terror como uma tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Que tristeza! Que tristeza! Que tristeza essa realidade. Alguém que vive a própria maneira, alguém que vive seus próprios desejos, que não se importa com a voz de Deus, quando chegar o dia da dificuldade, pode buscar de repente a Deus. Mas então a palavra de Deus vai dizer: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Querido, quando uma pessoa está cercada de conforto, quando a pessoa está muito bem, está vivendo a vida ali numa fase que não tem nenhum problema, normalmente ela acha que ela não precisa de nada, inclusive de Deus. Ela se esquece de Deus, rejeita a Deus. Porém, quando vem as dificuldades, muitos começam a procurar, se desesperam e começam a procurar, não porque realmente desejam, mas começam a procurar uma solução. Queridos, a força do nosso braço, as riquezas desse mundo, o conforto, o conhecimento desse mundo, nada serve de amparo, de salvação para nós na hora em que vem o terror. Quando o terror vem como uma tempestade sobre nós. Querido, quando o ser humano se vê encurralado pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas aflições dessa vida, quando ele está vulnerável, percebe que as suas forças são insuficientes, que ele é vulnerável e ele não consegue ficar de pé diante das dificuldades com as suas próprias forças. A pessoa que abandona a Deus, ela vai clamar na hora da sua maior aflição a Deus, mas o Senhor não responderá. Procurará a Deus, mas Deus não irá encontrá-lo. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Aquele que rejeita a Deus estará entregue às suas próprias vontades. A palavra de Deus em Isaías 55:6 diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo enquanto está perto. O versículo 28 está mostrando para a gente que não haverá escapatória para aqueles que viverem uma vida de rejeição a Deus. Quando ele diz, então me invocarão, no versículo 28, ele está falando de um tempo que virá, ele está falando do futuro, ele está falando do dia do julgamento. Ele está falando daquele grande dia em que aquela que hoje clama nas ruas a sabedoria de Deus, ela julgará a todos. Está falando do dia em que Jesus Cristo, que hoje é pregado e a sua palavra é anunciada em todos os lugares, ele virá como um juiz para julgar e derramar a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a voz de Deus, que rejeitaram o Evangelho. Então me invocarão, ele está falando, mas não me acharão. Que triste destino, que triste final tem aqueles que rejeitam a voz de Deus, que não dão ouvidos à sabedoria. O julgamento vindouro, observe, versículos 28 a 32. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram, olha só, não quiseram, rejeitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu procedimento. Comerão o fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ou seja, aqueles que rejeitam a voz de Deus, aqueles que rejeitam a vontade de Deus, aqueles que rejeitam a Deus, estarão entregues à sua própria forma de agir. Então, diante daquilo que nós temos ouvido, a palavra de Deus sendo pregada, muitos não dão ouvidos, então estão entregues à sua própria forma de agir. Se negamos o favor de Deus, querido, se negamos a sabedoria de Deus, nós colheremos de fato o que nós merecemos. Nós merecemos, querido, nosso pecado nos condena à morte eterna, nos condena ao inferno. E o que nos livra disso é o fato de darmos ouvido, ou seja, pela fé, nos entregarmos a Deus. E hoje, na pessoa de Jesus Cristo, cremos na obra redentora de Cristo na cruz, no Evangelho.
darmos ouvido à sabedoria do Evangelho de Deus é o que nos livra daquilo que nós merecemos. Mas quando nós rejeitamos esse Evangelho, rejeitamos a voz de Deus, nós estamos entregues às consequências dos nossos próprios atos. Ou seja, iremos realmente, aí sim, colher aquilo que nós semeamos. Quando o ser humano dá as costas para Deus, tapa os seus ouvidos para o conhecimento de Deus, para o conhecimento da verdade, quando ele prefere andar nos seus próprios caminhos em vez de temer a Deus e fazer a vontade de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quando ele opta pelo caminho da transgressão, do pecado, da busca pelo prazer desenfreado, em vez de viver na repreensão divina, no direcionamento de Deus, então ele corre o maior de todos os riscos: colher o que plantou, experimentar o que sempre desejou, ser escravo do coração enganoso, dos desejos do seu próprio coração, se tornar um escravo do seu coração que é enganoso, que não sabe o que quer. Nada é mais perigoso do que Deus dar à pessoa isso, entregá-la a si mesmo. Deus, então, ele fala: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. O pecado é uma ilusão, querido. O pecado é uma farsa, uma mentira. Dá ao ser humano um falso senso de prazer. Você acha que está muito bem, por um momento, por um instante, uma falsa ideia de segurança. Você se sente muito bem, muito seguro naquele momento ali. Mas o fim é infelicidade, o fim é tristeza, o fim é destruição, o fim é morte e morte eterna. O pecador que está rendido, ou seja, que vive segundo a própria vontade, ele cava a própria cova, ele cava a própria ruína, quando segue os seus próprios conselhos, em vez de seguir os conselhos de Deus. Cuidado, querido, com as suas escolhas. Cuidado com a quem você tem ouvido. Ouça a voz de Deus, porque observe no versículo 32 a consequência para aqueles que ignoram a voz de Deus. Como é triste o fim daqueles que ignoram a voz de Deus. Os nécios, ou seja, os ingênuos, são mortos o seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Deus é a fonte da vida. E não dar ouvido a Deus é negar a própria vida. É caminhar a passos largos na estrada da morte. É escolher a morte em vez da vida. O nécio, a palavra de Deus diz, o ingênuo, ele despreza a palavra de Deus, julgando ser sábio. Mas ele está optando pela morte em vez de optar pela vida. O caminho da desobediência é um caminho de morte. O caminho de desobediência, o caminho da surdez diante da voz de Deus é um caminho de morte e morte eterna. O ser humano que escolhe viver a própria maneira, ele não pode escolher as consequências disso. Mas a Bíblia nos fala quais são as consequências disso. É morte, morte eterna. Não só morte física, mas morte eterna. Negar, querido, a sabedoria de Deus, negar-se a ouvir a voz de Deus, tem consequências não só aqui e agora. Nós podemos sofrer aqui e agora, e certamente iremos sofrer aqui e agora, quando não ouvimos a voz de Deus, vivemos conforme a nossa própria vontade. Mas mais do que isso, tem consequências eternas. Nós estaremos condenados à morte, e a morte eterna, não só a morte física, mas a morte do espírito, a condenação ao inferno. Nessa jornada rumo à morte, quando nós escolhemos viver a nossa própria vontade, muitos vão achar que estão vivendo muito bem. Talvez você olhe, você que hoje busca viver a vontade de Deus, olhe para alguém que não se importa com Deus e fala: olha como ele vive bem, olha como ele está feliz, olha como ele se sente seguro. É isso que a palavra diz aqui. Os loucos, a sua impressão de bem-estar, ou seja, parece estar muito bem, os leva à perdição. Talvez você está julgando só aquilo que você vê nas redes sociais da pessoa, você acha: nossa, essa pessoa não se importa com Deus, zomba de Deus e vive tão bem, está tão bem, tão feliz. Não sabe o vazio que existe nessa pessoa. Nós não sabemos como está o coração dessa pessoa. O caminho para a morte, queridos, o caminho da perdição é uma estrada larga, um caminho espaçoso. Vão ser oferecidos para você, para ir para esse caminho, muitos atrativos, noites de prazer, você usar substâncias que vão te fazer se sentir bem por algum momento,
você viver a sua própria vontade, viver entregue aos desejos da sua carne. Mas esse caminho espaçoso é um caminho que conduz à morte. A regra desse caminho é liberdade sem limites. Faça o que você quiser fazer. Faça o que faz você se sentir bem. O que importa é se sentir bem, o mundo diz. A impressão de bem-estar é o que guia o mundo o tempo todo. Mas é só uma impressão e é uma falsa impressão de bem-estar, porque só há satisfação verdadeira em Cristo Jesus. Só há satisfação verdadeira em Deus, na sabedoria de Deus. Os nécios, os ingênuos são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Aquilo que parece bom aos olhos aqui e agora, a sua própria vontade, vai te levar à perdição e por fim à morte, morte eterna. Fuja da morte, escolha a vida. Escolha ouvir a sabedoria de Deus, escolha dar ouvidos a Deus. Porque o versículo 33, para concluirmos, vai dizer o que acontece com aqueles que dão ouvidos, que abrem os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, para viver a vontade de Deus. Observe, vamos ler juntos. Mas o que me der ouvidos, a sabedoria está dizendo, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Queridos, Rei Salomão, aqui inspirado por Deus, ele está fazendo um contraste entre os desastres da desobediência, morte, perdição, e os benefícios da obediência, segurança e tranquilidade. Isso significa que não teremos dificuldade na nossa vida? Não, teremos sim. Todos passaremos por dificuldades, justos, ímpios, justos e injustos. Aqueles que creem em Deus e vivem a sua vontade e aqueles que não creem e não vivem a vontade de Deus. Todos passaremos por dificuldades, mas nós, quando cremos e damos ouvidos à sabedoria de Deus, passamos pelas dificuldades seguros e tranquilos, sabendo que Deus está conosco. Essa segurança só a sabedoria de Deus nos dá. Só o Espírito Santo de Deus em nós nos dá. Aqueles que vivem e obedecem a Deus, eles vivem seguros, tranquilos, sem temer o mal. Mesmo cercados por um mundo violento, o próprio Deus é aquele que nos protege, queridos. É Ele que nos dá proteção. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, a palavra de Deus nos diz nos Salmos. Ele é o nosso escudo. No momento de angústia, é Ele que nos socorre. É nele. A promessa de Deus, aquilo que Ele nos promete aqui, tranquilidade, proteção e segurança, é uma realidade. Aquilo que Deus promete é realidade para nós. Nós sabemos que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus ele age, ninguém pode impedir, por isso nós temos a certeza que estamos seguros nele. Imagine, queridos, alguém caminhando numa determinada direção, e então essa pessoa percebe que está no caminho errado. Então ela dá meia volta e vai para a direção contrária. É isso que a sabedoria está chamando para nós fazermos aqui. Se nós estamos vivendo conforme as nossas próprias vontades, estamos andando nessa direção, a voz de Deus, a sabedoria de Deus diz: até quando? Ouçam a minha repreensão e se voltem para o caminho da sabedoria. Ou seja, deem meia volta. Percebam o erro, deem meia volta e caminhem na direção contrária. Ou seja, caminhe segundo a vontade de Deus, segundo a voz da sabedoria de Deus e não mais segundo a própria vontade de vocês. É isso que a palavra de Deus está nos chamando. Pare de caminhar em direção à morte, dê meia volta e caminhe em direção à vida. Se você caminhar segundo os seus próprios desejos, você está caminhando na estrada da morte. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e nos voltamos para Ele, caminhamos naquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a própria sabedoria de Deus, como nos diz Colossenses 2:3. Jesus, Ele é a sabedoria de Deus. E a sabedoria que se oferece hoje a nós, mas virá como juiz e julgará. E aqueles que não derem ouvidos à sua voz estarão condenados. Já estão condenados, a palavra de Deus vai nos dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. Rejeitar a sabedoria, queridos, é rejeitar a Deus. Isso tem consequências aqui e agora, mas principalmente tem consequências na eternidade. Que nós possamos viver a sabedoria de Deus. Que nós possamos viver a vontade de Deus para cada um de nós, queridos. Que não rejeitemos a voz de Deus, mas que possamos viver essa sabedoria. Eu quero pedir a Deus nesse momento que abençoe a sua vida. Quero te convidar para nós orarmos e orarmos juntos. Peço desculpas, amados, não vou conseguir ler os comentários devido a um probleminha que nós tivemos aqui na internet, mas Deus sabe que você está aí cultuando, está conosco, e nós vamos clamar para que Ele abençoe a sua vida. Clame nesse momento, querido, por sabedoria. Clame nesse momento para que Deus te dê sabedoria. A palavra de Deus nos diz que nós podemos clamar pela sabedoria. Nós podemos pedir a Ele sabedoria. Se você até hoje tem vivido segundo as suas próprias vontades, nesta noite Deus te convida. Deus grita para você. Até quando? Até quando você vai se fazer de surdo e não ouvir a minha voz? Deus te chama. Se arrependa. Volte-se para mim. Volte-se para o caminho de vida eterna. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Porque apesar de todas as nossas falhas, de todo o nosso imerecimento, nós temos esperança em Ti. Em Ti, Pai, nós recebemos salvação. Em Ti, Pai, nós recebemos vida e vida eterna, somos libertos da condenação à morte. Não importa o quão fundo, o quão longe estamos, podemos ser alcançados pelo Senhor. Enquanto há vida, nós temos a esperança de sermos alcançados pelo Senhor. Nós clamamos ao Senhor por aqueles que estão distantes do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por já termos sido encontrados pelo Senhor e clamamos por aqueles que estão distantes. Que se alguém nessa noite, Pai, que está participando, cultuando ao Senhor nessa noite, estava distante, que hoje seja o momento de se voltar para o Senhor, de viver a sua vontade, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, para que nos dê sabedoria, nos instrua, Pai, nos direcione a viver a tua vontade e glorificar o seu nome através das nossas vidas, Pai. Ensina-nos, Pai. Dê-nos conhecimento para discernir a sua vontade, para vivermos a sabedoria do Senhor aqui nessa terra, nesse mundo mau, possamos ser luz, a sua palavra nos guie. Nós clamamos, Pai, pela vida de cada um, irmão e amigo que está conosco nesta noite. Abençoe essas vidas, Pai, direcione e que o Seu Espírito Santo faça a obra no coração de cada um deles. Que o Seu Espírito Santo traga transformação, que o Espírito da sabedoria e da verdade transforme vidas. Que a Sua palavra ache morada em cada coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amados. Deus os abençoe grandemente. Agradecemos a Deus pela sua vida e pela sua participação aqui conosco. Quero te convidar para amanhã você participar da live da Jubanflu Norte, nosso estudo no livro de Marcos. Quero te convidar também para no domingo pela manhã às 8h30 participar aqui no Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, da nossa Escola Bíblica Dominical, e às 19h40 participar do nosso culto de louvor e proclamação da palavra. E todas as quartas nós temos o estudo bíblico também. A partir das 19h30, estudando os salmos peregrinos, os cânticos de romagem. Deus abençoe a sua